Boa noite! Tô começando essa live aqui, já comendo meu bolinho de milho com esse brigadeiro. Olha aqui, vê isso aqui, gente, ó. Bolinho de milho com esse brigadeiro aqui, ó. Olha, não, vou chegar bem pertinho aqui, ó. Tá vendo? Esse brigadeiro aqui é o que nós vamos fazer, gente. Um tempinho desse que tá aqui no Rio. Um tempinho frio, com bolinho de milho e um cafezinho. Pois, ó, vou mostrar aqui. Parar de comer e vou mostrar o nosso brigadeiro de hoje e a nossa receitinha da nossa live, tá? Você que tá chegando aqui agora, nós vamos fazer este brigadeiro de milho para você utilizar no seu bolo de milho, bolo de fubá. Se você quiser comer ele puro, também pode. Se você quiser colocar no potinho, no copinho, também pode consumir com um toquezinho de canela. Nossa, tá perfeito, viu? Muito bom. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Espero que vocês estejam bem animados, porque hoje essa receita do bolo de milho, eu vou te falar, viu? É uma receita coringa. Uma receita que a gente pode vender muito nesse período de festas juninas, tá? Mas se você quiser utilizar ela depois o ano inteiro no seu bolinho de milho, vai ser também sucesso. Para você que está chegando, eu sou Janaína Azevedo, boleira há mais de 11 anos, especialista em ensinar pessoas comuns, do zero, a se transformar em uma boleira de sucesso, tá bom? Então, vem comigo que nessa live de hoje nós vamos aprender esse brigadeiro de milho. Vamos começar falando aqui do nosso brigadeiro de milho. Esse brigadeiro, gente, adivinha o ingrediente principal? Fala aí pra mim. Qual é o ingrediente principal? Lógico que é o milho, certo? Enquanto eu vou mostrar aqui como que a gente vai fazer, primeiro eu quero saber, você já faz bolo para vender? Se você faz bolo, comenta aqui no chat. Eu faço. Eu faço. Se você já faz bolo para vender. Então, se você já tem essa experiência, já trabalha com bolos caseiros, coloca aí. Eu faço. E se você não trabalha com bolos, chegou aqui de paraquedas, tá aqui somente para aprender esse brigadeiro, coloca aí. Não faço, tá? Por que é importante você fazer isso? Primeiro, que eu quero conversar com você para não ficar aqui conversando sozinha, tá? Depois, gente, ó, o que acontece? Né? Eu vou mostrar aqui oportunidades e técnicas, né, para você estar fazendo um brigadeiro de milho e você pode ganhar dinheiro com isso. Isso aqui não é só uma receita por simplesmente ser uma receita. É uma receita que você pode estar ganhando dinheiro, agregando valor no bolo que você já faz ou até nos bolos que você futuramente possa vir a fazer, tá? Então, eu sei que não te custa nada, já vou pedir para você compartilhar aqui essa live. Vai lá no aviãozinho, manda para aquela pessoa que está precisando de uma renda extra, que quer começar a ganhar dinheiro, porque não está aguentando mais ficar aí no 0 a 0 no final do mês, tá? Então faz esse favor para mim, curte aqui essa live e já envia aí para as pessoas que você conhece, para suas amigas, para sua família, que também quer ter essa oportunidade que você está tendo aqui, tá bom? Ou melhor, que precisa, né? Que precisa, tá? Claro, a gente vai começar aqui com o nosso milho. Eu estou utilizando aqui 250 gramas de milho. Eu vou falar muito disso na hora que a gente estiver mexendo ali, sobre essa questão do milho quando você compra ele na latinha, tá? Então vamos falar sobre isso, enquanto a gente estiver mexendo ali até chegar ao ponto do brigadeiro. Aqui, 250 gramas de milho escorrido, né? A gente tira aquela aguinha. Nós vamos estar utilizando 250 gramas de milho. Vamos utilizar também, comece com 100 gramas de leite. Aqui eu estou usando leite integral, mas a gente vai começar com 100 gramas, mas se precisar, coloca mais 50 gramas, o total aí 150 gramas. Quando eu digo gramas, é porque, gente, é a mesma quantidade de ml, tá? Na hora de você precificar, é a mesma quantidade, tá bom? Então, você coloca aí 150 ml de leite, tá bom? Mesma quantidade disso em gramas. Vamos utilizar também 200 gramas de creme de leite. Aqui eu estou usando creme de leite, aquele creme de leite de caixinha, né? Aí o creme de leite, a gente vai falar disso também depois, tem a porcentagem de gordura que a gente pode estar utilizando.
Vamos utilizar 395 gramas de leite condensado. Aqui, ó, esse leite condensado aqui. Eu comprei, na verdade, uma bag grande, né? Mas você pode comprar aí, nós vamos falar disso também, da questão da gordura do leite condensado. 395 gramas, que corresponde o quê? Uma lata ou até mesmo uma caixinha daquelas de 395 gramas, tá bom? E 20 graminhas de manteiga, que estou usando manteiga com sal mesmo, tá? Se quiser sem sal também pode, mas eu estou utilizando com sal. Deu um gostinho bom do mesmo jeito, tá bom? Então, são esses ingredientes aqui que a gente vai utilizar. Primeiro passo. Vamos devagarzinho aqui para a gente fazer o primeiro passo. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui no liquidificador para bater o milho junto com o leite, tá? Para adiantar o nosso processo aqui, para a live não ficar muito barulhenta, eu já adiantei esse processo, essa etapa. Primeira etapa é triturar bastante este milho. Nós vamos triturar este milho com o leite, bater aqui no liquidificador. É uma parte mais enjoadinha, porque dependendo do liquidificador, o milho ele não tritura muito rápido, né? Se você tiver um processador, também pode. A ideia é o quê? A gente triturar e tirar a casquinha do milho. A gente só vai pegar a parte boa do milho, tá? E aí, nós vamos eu vou mostrar aqui, que é porque eu já fiz isso, né? Pra gente já adiantar, que eu já bati este milho. Ó, tá dando pra ver aqui? Já bati o milho e o leite aqui na minha vasilha. Eu vou colocar aqui, olha como é que fica. Fica parecendo uma polenta. Tá vendo, ó? Eu bati, comecei com 100 ml de leite, depois coloquei mais 50 ml, tá? Para ficar mais fácil de triturar aqui no meu liquidificador, tá bom? Então, eu vou peneirar esse milho, mas eu já vou fazer isso direto na panela. Pra gente não ter desperdício. Pode fazer direto, que eu vou utilizar essa panela aqui. É interessante ser uma panela que seja um fundo mais grosso, tá? Para não queimar. Então, eu já vou jogando aqui. Se dá para ver, vou jogar aqui todo o conteúdo do milho. E vou deixar escorrer, espremer mesmo. E essa casquinha aqui, se quiser, utiliza depois para fazer sopa. Ou algum outro tipo de comida aí que não precisa jogar fora não, viu, gente? Isso aqui também dá para fazer receitinhas gostosas, tá bom? Então, ó. Coloquei aqui na peneira. Vou passando até, ó, ela vai caindo. Vê se dá pra ver aí, ó. Ó, né? Aqui, ó. Ela vai saindo já, deixando a casquinha e saindo o líquido, para ficar um brigadeiro mais cremoso, ficar um brigadeiro mais lisinho, né? Então, a gente não usa a parte da casquinha, não. Aí, fazendo isso, até ficar tudo sequinho aqui, ficar só casquinha, tá? É para isso que o leite serve aqui na nossa receita. Ah, Jana, não tenho leite aqui, posso usar água? Pode. Pode usar água, que a gente vai colocar creme de leite. Ah, e não necessariamente precisa ser o leite, não. Mas eu prefiro que agrega mais aqui na nossa receita, tá bom? E aí você pode perguntar, mas pode ser leite semidesnatado, leite direto da vaca, né? Ou seja, todo leite é da vaca, né, gente? Leite in natura, toma cuidado, tá bom? Leite in natura tem que ferver, tem que tomar cuidado aí na hora de usar. Então, eu prefiro usar aqui meu leite integral para fazer aqui, para bater no liquidificador e fazer esse processo aqui, ó. Isso aqui que vai dar sabor. Eu testei essa receita antes, até com 200 gramas de milho. Mas eu achei que o gosto do milho ficou muito suave. Como eu quis acentuar mais esse sabor, eu preferi acrescentar mais 50 gramas, tá? Então, se você quiser um gosto mais acentuado, 250 gramas do milho. Quem tá chegando aí agora, gente? Boa noite, tá? Olha, eu tô fazendo aqui hoje um brigadeiro de milho. Você que tá entrando aqui na nossa live, a gente tá fazendo uma sequência de live, um aquecimento para a nossa aula gratuita, que será no dia 9 de junho, às 19h30. São 3 lives, tá? Então, eu vou explicar aqui de novo, pessoal que tá entrando aí.
Já fizemos a primeira live, onde eu ensinei o brigadeiro de churros. Na verdade, eu ensinei como decorar um mini bolo de churros, né? E hoje nós estamos fazendo aqui um brigadeiro de milho, que é fantástico para a gente utilizar aí o bolo de milho, o bolo de fubá para as festas juninas. E a nossa próxima live, que será no dia 8, também de aquecimento, será uma cobertura Romeu e Julieta com creme cheese. E, lógico, goiabada, né, gente? Tudo isso um aquecimento para a gente se encontrar no dia 9, aqui mesmo, no nosso Instagram, tá? Ou também nosso canal do YouTube. Eu vou deixar essas informações muito direitinho aqui para vocês. É uma live de aquecimento aqui que a gente está fazendo hoje, mas olha, para você que quer a receita completa desse brigadeiro, você que está chegando aí e fala, cadê a receita? Qual a quantidade que está utilizando? Você precisa entrar no nosso grupo exclusivo para essa aula que vai acontecer no dia 9. Como é que você vai fazer? Você vai lá no link que está lá na bio, que é a página inicial aqui do nosso Instagram. Vai colocar o seu melhor e-mail, vai colocar o seu WhatsApp e entrar no nosso grupo. Lá eu estou deixando as receitas que eu estou fazendo aqui nas lives, tá? Tá tudo salvo lá. Então, se você ainda não entrou no grupo, só entrar, que é facinho. E aí, rapidinho, a gente te passa aí a receitinha. Olha aqui, ó, tirei basicamente, né, a casquinha do milho, tá vendo, ó? E deixei, vou mostrar aqui embaixo, como que ficou aqui, só a parte do creme mesmo aqui, ó. Ficou bem lisinho. Essa parte aqui, ó, como eu disse, a gente vai desprezar aqui dessa receita. Se você quiser utilizar depois em outra receita, tudo certo, tá bom? Então, aqui, eu estou utilizando 250 gramas de milho. Olha como é que fica. É bem lisinho. E aí, eu vou colocar aqui já, para misturar, o meu creme de leite. Aqui, ó. Jogar aqui as 200 gramas do creme de leite. E 395 gramas do leite condensado. Você tá vendo que eu estou utilizando aqui essa espátula de silicone? É muito importante, também eu vou falar sobre isso, porque é o seguinte. Espátula de silicone é muito funcional, principalmente na hora de mexer o seu doce. Além de você aproveitar o máximo, né, dos ingredientes, não deixar nada para trás, que ó, consegue raspar direitinho, né? Você também tem a questão da higiene. Hoje em dia a gente não usa mais colher de pau para mexer doce, para fazer comida, não. Porque é muito porosa, pode ter algum tipo de bactéria, a higienização é mais complicada, tá? Então, vamos mexer isso daqui. Já vou misturar aqui na panela mesmo, tá? Por que eu vou misturar? Dá para agregar aqui todos os ingredientes. E vou colocar aqui 20 graminhas de manteiga que eu estou utilizando. A manteiga com sal mesmo, tá? Se você quiser utilizar manteiga sem sal, pode, mas não tem necessidade não, tá bom? Pronto, vou misturar. Certo? Quem tá aí, gente? Olha, um abraço, Ana, Glória. Quem mais? Outra Ana. Gente, um abraço. Sejam bem-vindas aqui à nossa live. E vamos aprender aqui nosso brigadeiro de milho, tá bom? Ó, vou te mostrar um ingrediente aqui que é opcional, tá? Isso daqui é um corante em gel amarelo que eu estou utilizando para dar mais cor a esse brigadeiro, porque quando você... Vou mostrar o brigadeiro pronto. Olha aqui esse meu brigadeiro, como é que ele está. Tá vendo? Esse brigadeiro aqui, eu já... Deixa eu lavar essa colher aqui para mostrar. Eu já fiz anteriormente, né? Ele tá bem amarelinho, ó. E ainda é lisinho. Tava na geladeira, tirei. Olha a cremosidade. Ó, tá vendo? Esse brigadeiro aqui eu coloquei algumas gotinhas de corante. Época agora de Copa, né? Se quiser colorir mais, pode, tá? Então, se você desejar um brigadeiro mais amarelinho, pode colocar umas gotinhas. E eu vou colocar aqui, porque senão ele vai ficar assim, ó. Nessa cor bem clarinha. Esse amarelo bem clarinho.
bom? Então, eu vou colocar aqui algumas gotinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Vê se tem como ver, ó. Misturar aqui bem pertinho. Tá vendo? Já mudou um pouquinho a tonalidade, ó. Já tá mais amarelinho. Vou colocar mais uma gotinha. Eu quero ele mais amarelo. Mais uma, mais duas. Ou seja, 7 gotinhas. Foi? Ó. Pronto. Vou deixar assim, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pro fogo. Botar isso aqui no fogo médio e vamos mexer até ele chegar no ponto que eu vou te mostrar. Mas antes disso, eu vou me organizar aqui, porque o meu fogo, como vocês estão vendo, tá aqui atrás. Tá bom? Então, um pouquinho de paciência que eu vou me ajeitar aqui pra gente. Vou mudar a posição da câmera. Ó, já vou mostrar aqui. Vou acender meu fogo. Vou deixar um fogo um fogo médio. Não pode estar tão alto, porque senão vai queimar, né, gente? Esse fogo meu aqui é perigoso. Ele é forte. Aí, vamos mexer, começar aqui a diluir essa manteiga que tá aqui. Não estou usando margarina, estou usando manteiga mesmo. Eu acho que a manteiga dá um sabor aqui também, agrega esse sabor. Então, na hora de você escolher, né, entre manteiga, margarina, o ideal é que seja realmente uma manteiga. Mexendo, 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 até ficar bem cremoso. A gente vai ver aqui o ponto certo. Como é que tá esse fogo? E aí, assim, mexe centro, lateral. Sempre puxando nas laterais também, para não agarrar, né? Não ficar aquele gostinho de queimado. E aí, esse brigadeiro, a gente pode utilizar tanto no bolo piscina, como vocês viram aqui no início da live. Pode utilizar também no bolo tradicional, com aquela forma suíça. Pode utilizar também no bolo, nos mini bolos. Pode também estar utilizando para fazer ele de enrolar? Também pode. Mas o ponto de hoje que eu vou te mostrar não é esse ponto de enrolar, não. Tá? É o ponto de jogar por cima do bolo e dele ficar cremoso. Tá certo? Ó. Aí a gente vai mexendo. Tira aqui, né? Ainda tem umas pelotinhas ainda. A manteiga precisa derreter, ó. Vai na parede da panela, que ela derrete, tá? E aí vamos falar aqui da questão do milho que eu disse. Eu vou até pegar aqui a latinha, enquanto a gente está mexendo até chegar no ponto. Aqui, olha, nesta latinha aqui, só para vocês verem, tá falando que tem 170 gramas de milho escorrido, né? Até fala aqui, 170 gramas após o milho escorrido. Só que, gente, vou falar para vocês uma coisa. Pesa o milho. Não vai confiando na lata, não, tá? Essa lata mesmo que eu comprei, ela veio a quantidade menor. Ela veio a quantidade menor. Então, não tinha 170 gramas. Tinha 154 gramas, se eu não me engano. Então, se a receita está pedindo 250, pesa esses 250. Tá bom? Isso já é o primeiro passo aí para sua receita não dar errado. Outra questão que a gente vai falar aqui sobre o leite condensado. Assim, leite condensado, quanto mais gordura tem no leite condensado, mais cremoso vai ficar o seu brigadeiro, vai evitar de cristalizar rápido. O que é cristalizar, Jana? Quando o brigadeiro fica com a açuquinha assim por cima, parecendo uma areinha. Já comeu um brigadeiro que ele, na hora que você colocou na boca, mastigou, parecendo que você estava comendo um pouquinho de areia, assim? É isso, é cristalizar. Faltou gordura ali. Então, o ideal é que se utilize leite condensado de pelo menos 8 gramas de gordura. Ah, Jana, mas o que acha? Geralmente é o de 6, 6,5, 7% de gordura. Não tem problema. Você
Você pode até utilizar, mas você aumenta um pouquinho aí na... Você aumenta um pouquinho aí na manteiga, tá bom? É isso aí. Charloy, ei Charloy, tudo bem? Tá vendo a cor? Então, eu usei aqui a cor pra gente colocar aqui nesse brigadeiro, pra deixar ele mais amarelinho, esse corante aqui. Coloquei 7 gotinhas deste corante, pra ele ficar numa corzinha bem carinha de milho mesmo, tá? Ei, Vera, boa noite, Vera. Seja bem-vinda, Vera. Que bom que você tá aqui. Um abraço pra você, viu? Tô vigiando aqui esse fogo, porque é um fogo que é muito alto. Então tem que tomar cuidado. Fogo médio, a gente mistura aqui. Ah, por quanto tempo você vai mexer isso aqui, já? Ó, isso aqui é uma média de 10 minutos, dependendo aí do seu fogo. Se você quiser aumentar a temperatura até ali no primeiro momento, né, para ele começar a levantar fervura, até pode, mas toma cuidado para não agarrar, tá? Depois você abaixa para você não correr o risco de queimar, tá bom? A questão do creme de leite também é a mesma questão do leite condensado, viu? Leite condensado e creme de leite é a mesma coisa. O creme de leite você pode achar aí de 10% de gordura, você pode achar aí no mercado 20% de gordura. Tem vários tipos, né? Que você encontra. Então, a gente que quer fazer um brigadeiro perfeito e que vai vender esse bolo, é bom a gente começar já a olhar os rótulos dos nossos produtos, né, gente? Porque assim, a gente acha tudo quanto é preço e de tudo quanto é jeito, né? Tem uns leite condensado que parece mais água, né? E tem creme de leite, que na verdade nem é creme de leite, né? É soro e açúcar, tá? Então, muito cuidado aí na hora de comprar esses produtos, viu? Ah, Jana, pode fazer isso aqui com milho in naturo? Pode. Mas olha, eu prefiro esse milho cozido, que é o da latinha, tá? Eu acho que ele fica mais leve. Mas se você quiser utilizar, também tem que fazer o mesmo processo de bater, de coar, de pegar ali só mesmo o caldo mesmo, né? O concentrado do milho, tá bom? E agora, gente, esse período de junho, você que está começando agora a fazer seus bolos, mês de junho é um mês assim fantástico para você ganhar dinheiro. Porque é festa junina na escola, na igreja, em reuniões, em amigos e agora com Copa. Acabou, tudo junto. Ah, uma ideia também que você pode fazer, eu coloquei aqui o corante bem no início da, da nossa receita, né? Mas, de repente, não coloca esse corante no início e separa essa quantidade de brigadeiro aqui em 2 porções e a outra você coloca o corante verde. E aí vai fazer um bolo da Copa. Bolo da Copa junino. Tá vendo? Olha pra você ver. Olha uma ideia aí, fantástica, né? Da seleção brasileira. É isso mesmo. Tá? Só você deixar para colorir depois. Se você quiser colorir também no final, depois dele pronto, já frio, pode fazer, não tem problema não. Só que tem que ser corante em gel. Viu? Não pode ser outro tipo de corante. O corante em gel ele dilui melhor. Ele é ideal aqui para esse tipo de processo que a gente está fazendo, tá? Ó, tá começando a engrossar. E eu estou mexendo no centro e na lateral. Não pode deixar agarrar. Se você tem uma panela daquelas maravilhosas que mexe, deixa no fogo médio para baixo, né? Mais um pouquinho para baixo. E vai vigiando, tá bom? Aqui eu quero uma textura que ela fica cremosa, lisinha, mas não é de enrolar. Para enrolar, posso usar essa mesma receita? Pode utilizar, só que você tem que deixar por a mais, viu? E o rendimento disso daqui? Facinho da gente entender sobre rendimento. O rendimento, primeira coisa, ele vai depender do tempo que a gente fica mexendo ele aqui. Quanto mais eu mexo, quanto mais ele fica aqui no fogo, mais tempo ele vai apurando, ele vai reduzindo. Então, o peso dele, a quantidade também reduz. Agora, quanto menos, também do mesmo jeito, tá?
É fácil você entender isso e, por exemplo, soma todos os ingredientes que você utilizou, que dá aproximadamente 945 gramas, se eu não me engano, se eu estou fazendo a conta errada aqui de cabeça, tá? Mas pode ser menos, pode ser menos. Pode ser igual, pode também. Vai depender do tempo que você está aqui com ele no fogo, tá bom? Se você quiser ele para enrolar, por exemplo, vai dar uma quantidade menor. E aí, depois de pronto, pode conservar na geladeira por, em média, aí, 7 dias. Deixa na geladeira. Vou mostrar aqui como é que você vai armazenar ele na geladeira depois de pronto. Aqui a gente vai fazer. Ou no freezer, deixa por 30 dias. Como a ideia é utilizar isso quanto antes, né? Porque a gente quer vender, e festa junina, e Copa. Então, 7 dias na geladeira, bem seguro, sem problema nenhum. Certo? E é isso aí. Vamos continuar mexendo aqui até chegar no ponto que eu vou mostrar pra você como é que vai ficar isso aqui. E olha, gente, tem muita mulher assim, que tem talento, né? Mas que está desperdiçada, que não sabe o que fazer para ganhar dinheiro, que não sabe o que fazer para mudar assim, a realidade financeira da casa. Às vezes se cobra muito, sente que está assim, precisando fazer algo. Aqui uma ideia, né? Começa com um simples bolo de fubá, um simples bolo de milho nesta época. Começa oferecendo para os vizinhos, para os amigos. Daqui a pouco você vai ver, a agenda já está cheia. E apenas com isso aqui, ó, um brigadeiro, um bolo bem feito, uma apresentação adequada, é a oportunidade que tem, né? Para você poder fazer uma nova fonte de renda. E se você já faz bolo, tá aqui. Inclusive, quem já faz bolo, fala aqui para mim, faço. Isso é muito importante a gente saber, né? Quem é que está aqui acompanhando, que já vende bolo, ou que quer começar a fazer bolo. Fica sempre aqui que a gente dá várias dicas para você poder fazer bolos realmente que vende o ano inteiro. Ó, tô mostrando aqui assim, ele já tá fervendo. Vou deixar um pouquinho só para você ver aqui, ó. Ele já tá começando a ferver. Ó. Só que eu não vou deixar muito não, porque senão ele pode agarrar aqui no fundo, né? Ele já tá querendo começar a ferver aqui. Mas eu não posso parar de mexer. Ainda tá muito líquido, ó. Aqui tá uma calda. Só uma caldinha, tá vendo? Tá escorrendo muito. Ainda precisa apurar mais. Vê que a gente mexe assim, ó. Ó, quando ele cai, tá vendo que as gotinhas, ela some rapidinho? Se dá pra ver aí, ó. Vou jogar aqui, ó. Ó, rapidinho, as gotinhas aqui da colher, quando ela cai aqui, ela some. Ainda não tá bom, não. Vou esperar mais um tempinho aqui. Deixar apurar mais. Apesar dele tá bem cremosinho. E outra coisa, quando ele esfria, ele fica mais durinho um pouquinho, tá? Não é tanto, não, mas ele chega num ponto mais firme. Então, assim, uma dica, né? Quando você for utilizar para jogar no bolo, aquece um pouquinho. Aí você economiza a cobertura, você diminui, assim, né, a quantidade que você vai colocar, mas coloca o suficiente que o bolo precisa. Se você coloca ele gelado, ele custa cair, não dá um efeito bonito. Olha aqui como é que ele tá brilhoso, gente. Ai, olha o cheiro disso. Nossa, só o cheiro dá vontade de comer tudinho. E aqui combina muito com a canelinha por cima, né? Faz um bolinho, joga uma canelinha por cima. Inclusive, eu mostrei como que eu fiz uma decoração num bolo de milho. Então, se você tá chegando aqui, vai lá no feed depois e olha como que eu confeitei um bolo desse aqui, ó, de milho com brigadeiro e canela. Fiz uma flor. Vai lá que tem um item muito interessante, facinho para você fazer a florzinha de canela. Ó, ele já está engrossando. Vou mostrar aqui, ó. Tá quase. Ó,
vendo? Então aqui a gente colocou, nós colocamos o leite condensado, milho escorrido, triturado, que eu bati antes no leite, né? Coloquei o creme de leite, a manteiga e show! Sucesso aqui, ó, na nossa panela. Vendo então? Já tá quase no jeito, gente. Ó, quando você faz assim, ele ainda fecha, né? Não é aquele caminho de Moisés. Caminho de Moisés é pra brigadeiro de enrolar. E agora, toma cuidado que ele começa a espirrar, tá? Interessante você usar uma colher que seja um pouco mais extensa mesmo, para não correr o risco de você se queimar, tá? E aqui ele já tá borbulhando aqui. Tá fervendo. Vou mostrar aqui, ó. Vai ser um mingau, né? Mas ainda vou deixar mais um pouquinho. Aqui, o bolo vulcão, estaria ideal esse ponto. Ó, quando a gente joga assim, ó, já começa a cair devagar, não cai com tanta agilidade igual no início. Aproxima aqui direitinho, só pra gente ver, que daqui a pouco eu já vou desligar. Quero mostrar aqui. Ele tá fervendo. Tá vendo, ó? Já tá fervendo. E eu vou mostrar aqui o ponto. Esse barulho que você tá escutando, porque ele tá fervendo. Eu vou mostrar aqui como é que ele cai, ó. Já começa a cair em bloco. E as gotas ainda não se misturam com tanta rapidez como no início, que a gente jogava e sumia. Entendeu a questão da gota, ó? Você consegue ver a gota no fundo. Ó, ele cai, no início ele cai mais rápido da espátula, mas ele demora mais um pouquinho, tá? Do jeito que ele tá aqui, a gente já pode desligar, tá? Só que aí, o que a gente vai fazer? Eu posso desligar aqui esse brigadeiro, e é um brigadeiro cremoso, né, que eu quero para ser de cobertura. Então, eu vou desligar, só que ainda vou mexer mais um pouco. Porque a minha panela está quente, e se eu deixo aqui, largo aqui, vou embora, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu deixo aqui, largo, vou embora, vai continuar cozinhando aqui. E pode ser que agarre, fica com gostinho de queimado. Então, a gente mexe mais um pouco para esfriar, tá? Esfriando aqui mais um pouquinho. E aí, eu vou tirar daqui e já vou transferir para uma outra panela, uma outra vasilha, né? Vou pegar uma vasilha de vidro. Então, eu vou me organizar aqui para voltar aqui com o celular à frente, tá? Ainda tá muito quente, né? Mas o que vai acontecer? Ele ainda vai chegar mais no ponto, vai ficar mais durinho. Depois a gente pode até pesar, né? Quanto que deu aqui? Vamos pesar? Aproveitar aqui para... Vamos pesar aqui agora mesmo. Vamos ver aqui. Zerei minha balança. Vou jogar aqui, ó. Olha a cremosidade disso. Ah, lá em casa. Só uma canelinha aqui por cima. Sempre mais gostoso que isso, não, gente? Olha. Ó, vou virar aqui para mim agora para ficar mais fácil, tá? 605 gramas. Espera aí que vai ter mais. 653. Vamos lá, vamos ver. Ó. Pelo tempo que ele ficou, ele vai reduzir mesmo de quantidade, né? Vai secando mais e reduz, né? 705 gramas. Ó, peraí. Acho que dá mais um tiquinho aqui. Vamos chegar no 710? 709 a 710 gramas. Pronto. Gente, isso daqui, meu Deus do céu. 710 gramas, viu? Diz que se você somar todos os ingredientes, dá em média de 900 e poucos gramas, né? Depois que vai pro fogo, ele reduz 710 gramas, que deu este daqui. Por que eu tô falando este daqui? Como eu disse, né? Pode ser que, se você deixar mais tempo, vai reduzir mais. Se você deixar menos tempo, né? Talvez
você consiga uma quantidade maior desse daqui, tá? E aqui, ele está na temperatura ambiente. Olha como é que muda a textura. Vendo, ó? Tá na temperatura ambiente. Tá cremoso do mesmo jeito. Mas, por exemplo, se eu quiser utilizar assim, tudo bem. Mas se eu quiser colocar ele no bolo, eu sugiro que você... Pega o bolo lá pra mim, por favor. Eu sugiro que você aqueça um pouco antes de colocar no bolo, porque assim ele vai cair uniforme, tá? Aqui, ó, esse bolo eu já fiz ontem, ou seja, ficou na geladeira. Ele, né, eu acabei consumindo uma parte, mas o que eu quero mostrar? Tá vendo como é que ele fica depois que ele esfria? Aqui tá em temperatura ambiente, ele fica firme. Se você deixa apurar demais, ele vai continuar mais firme e vai estar naquele ponto de brincadeira de enrolar. Então, este ponto aqui é o ideal para a gente estar utilizando aqui num bolinho, por exemplo, bolinho piscina de milho, como esse. E aí eu vou já aproveitar, já vou falar uma coisa aqui que acontece. Bolo de milho, nesse caso aqui, bolo de milho é um bolo mais concentrado. Ele não é um bolo fofinho, a textura dele é diferente, ele é mais denso do que um bolo de fubá, certo? É um bolo que a gente não usa nem farinha, é um bolo que inicialmente não tem glúten, ele é um bolo mais concentrado. Então, para você uma dica fantástica que eu vou dar aqui agora, para você conseguir melhorar a experiência aí do seu cliente ou a sua mesma hora de consumir. Aqueça a fatia que você vai consumir ou o bolo que você vai consumir 1 minutinho ou 30 segundos no micro-ondas, dependendo se você estiver deixando na geladeira, 1 minutinho. Se fora da geladeira, temperatura ambiente, 30 segundos no micro-ondas. Além desse brigadeiro ficar, né, molinho, o bolo também fica super macio, tá bom? Então, essa é uma das dicas que eu estou te dando aqui sobre o nosso bolinho aqui de milho. E você que chegou aí depois e quer a receita deste brigadeiro, vai ter que entrar lá no nosso grupo exclusivo, onde que eu vou deixar a quantidade lá certinha dos ingredientes. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar um papel filme aqui, né? Vou encostar, aquela técnica que a gente utiliza de encostar ele direto no doce, para não formar aquela película, não ficar tipo uma casquinha que forma por cima. Vou encostar e vou deixar... Ah, tá quente, pode fazer assim mesmo. Ele mesmo quente, você vai encostar, deixa aí o papel filme aí. Deixa do lado de fora da geladeira, né? Até ele esfriar um pouco. Depois, se quiser tampar novamente, guardar na geladeira, tá bom? Nesse período aí de até 7 dias, tá? Se você gostou de aprender esse brigadeiro, dá um coração aqui para mim, já envia aí para essa pessoa que precisa aprender esse brigadeiro de milho, tá certo? Então, fica aqui comigo, continue me acompanhando aqui nas redes sociais e um beijo, fica com Deus e até a próxima.